Durante um ano inteiro, mandei R$ 4.000 todos os meses para os meus pais. Eles disseram que estavam preparando uma grande festa de comemoração pelos 20 anos de casamento, e como filha, achei que estava fazendo a coisa certa em ajudar. Eu confiava neles. Acreditei em cada palavra. Mas o que descobri quando voltei de surpresa nas minhas férias me destruiu. A festa nunca existiu. Todo o dinheiro que enviei, com tanto esforço, foi usado para outra coisa, algo que me fez sentir traída pela própria família. Minha irmã, que sempre foi a favorita e nunca moveu um dedo para conquistar nada, estava desfilando com um carro novo, pago com o meu dinheiro. E quando questionei, a resposta deles foi ainda pior do que a mentira. Se você já se sentiu deixada de lado pela sua própria família, ou teve que lutar sozinha enquanto outros recebiam tudo de mão beijada, essa história vai te tocar profundamente. O que eu fiz depois surpreendeu todos. Eles nunca mais esqueceram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre soube que algo estava fora do lugar dentro da minha própria casa. Crescer sob o mesmo teto que minha irmã parecia ser uma competição onde eu jamais teria chance de vencer. Ela, a filha mais nova, a queridinha. A que ganhava brinquedos caros no Natal enquanto eu recebia roupas. A que era levada de carro para a escola enquanto eu ia a pé, sob sol ou chuva. Para os meus pais, ela era o sol no céu deles, e eu era só uma sombra. Não demorou para que eu percebesse que, ali, o esforço nunca seria valorizado. Mas mesmo assim, decidi seguir outro caminho. Ao contrário da minha irmã, que sempre teve tudo fácil, optei por trilhar uma jornada de sacrifícios. Enquanto ela ficava em casa, com o ar-condicionado ligado, escolhendo roupas em sites de moda com o cartão dos meus pais, eu limpava casas nos fins de semana e estudava à noite, muitas vezes dormindo com a cabeça sobre os livros. Aos poucos, minhas notas me levaram à universidade. Passei anos me dividindo entre estudos, trabalhos e lágrimas escondidas no travesseiro. Nunca me orgulho de ter chorado, mas foram essas lágrimas que lavaram a poeira do caminho que escolhi trilhar. No dia da formatura, apenas um dos meus pais compareceu, e ainda assim com pressa de voltar para casa. Minha irmã? Estava ocupada demais fazendo as unhas para um evento qualquer. Eu sorri mesmo assim. Eu havia conseguido. Depois de formada, batalhei muito até receber uma proposta para trabalhar fora do país. Foi um daqueles momentos que nos fazem repensar tudo. Aceitei, não sem medo. Começar uma vida do zero, longe de tudo, assusta. Mas fui. Trabalhei duro, aprendi a me virar sozinha e, pela primeira vez, senti que minha vida estava realmente nas minhas mãos. Passei anos fora. Durante esse tempo, minha relação com meus pais se resumia a chamadas de vídeo curtas e mensagens ocasionais. Sempre que falávamos, o assunto girava em torno da minha irmã. Sua irmã começou a vender semi-joias, sua irmã quer fazer um curso de moda, sua irmã está pensando em abrir uma loja, tudo isso, claro, com o dinheiro deles. Ou melhor, com o meu também, como viria a descobrir depois. Foi então que, perto das férias, recebi uma ligação animada da minha mãe. Ela e meu pai fariam 20 anos de casamento e queriam fazer uma comemoração especial. Mas precisamos de ajuda, filha. A festa dos nossos sonhos custa caro, e você agora está estável, pode nos ajudar. Confesso que hesitei. Mas no fim, a saudade e uma ponta de esperança, talvez tola, de me sentir parte daquilo me fizeram ceder. Durante um ano, enviei R$ 4.000 por mês, sem falhar. Fiz isso porque quis acreditar que talvez, só talvez, eles tivessem começado a me enxergar de forma diferente. Planejei, durante esse tempo, uma surpresa. Peguei minhas férias e, sem avisar, comprei uma passagem de volta. Queria ver os preparativos, ver a festa tomando forma. Ver meus pais felizes. Quem sabe até ver minha irmã mudada, com um olhar de gratidão. Mas o que encontrei foi um golpe direto no peito. Não havia festa, não havia preparativos, não havia nem sequer a intenção.
Em vez disso, um novo carro brilhava na garagem. Um carro que, como descobri minutos depois, estava registrada no nome da minha irmã. Ao confrontar meus pais, ouvi o que até hoje ecoa na minha mente: sua irmã merece. E você é nossa filha, é seu dever ajudar a família. Nós decidimos o que fazer com o dinheiro. Minha irmã apareceu logo depois, ajeitando os cabelos com uma arrogância ensaiada, e disse, com um sorrisinho debochado: Mana, eu mereço, afinal, sou o destaque da família. Você, com esse empreguinho meia boca fora do país, devia agradecer por poder ajudar. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. O que antes era tristeza virou indignação. E dali em diante, prometi a mim mesma, eles se arrependeriam. Não só por esse episódio, mas por todos os anos em que me jogaram para escanteio, por todas as vezes que me fizeram me sentir menor, indigna. A diferença é que agora, eu não era mais aquela menina invisível. Eu tinha força. E não precisava mais de aprovação alguma para existir, muito menos daquelas 3 pessoas que, por tanto tempo, fingiram ser minha família. O que eles não sabiam, é que a lição que eu estava prestes a dar seria inesquecível. Cheguei de viagem com o coração acelerado, como se uma criança dentro de mim estivesse ansiosa para, finalmente, ser vista. Durante todo o voo, imaginei meus pais emocionados ao me verem, minha irmã me abraçando surpresa, talvez até envergonhada por nunca ter dito um simples obrigada. Mas nada disso aconteceu. Quando o carro do aplicativo parou em frente à antiga casa onde cresci, fui recebida por um portão fechado e um silêncio desconfortável. Nenhuma movimentação. Bati palmas. Esperei. Quando meu pai abriu o portão, foi como se tivesse visto um fantasma. Não houve sorriso, nem calor. Apenas um seco: você veio? Minha mãe apareceu logo atrás dele, ajeitando os cabelos como se não estivesse esperando visita alguma. E não estava. Depois de alguns minutos de conversa truncada, percebi o desconforto nos dois. Estavam nervosos. Evitavam me olhar nos olhos. Foi quando, de relance, vi o carro novinho parado na garagem. Branco, grande, impecável. O tipo de carro que eles nunca tiveram enquanto eu morava ali. O tipo de carro que minha irmã nunca conseguiria comprar por conta própria. Bonito esse carro, comentei, tentando parecer natural. Minha mãe não disfarçou orgulho, presente nosso para sua irmã. Ela merecia. Se esforçou tanto nos últimos tempos. Minha garganta travou. O mundo parou por alguns segundos. Aquilo não fazia sentido. Não havia festa, não havia lembranças dos 20 anos de casamento, e agora um presente de dezenas de milhares de reais para alguém que sequer trabalhava? Sentei no sofá da sala, meu corpo tenso. O olhar da minha mãe mudou. De súplica, passou a ser frio. Impaciente. A verdade é que não estamos mais com cabeça para festa, minha filha. Muita coisa aconteceu. E como você estava mandando ajuda, decidimos investir em algo melhor para sua irmã, que estava sem condução. Vocês usaram meu dinheiro? Perguntei, com a voz baixa, sem acreditar. Usamos, sim, e respondeu meu pai, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você é nossa filha. É seu dever contribuir com a família. Nós decidimos como usar. Senti um nó no estômago. Durante um ano inteiro, abdiquei de pequenas coisas. De roupas novas, de viagens, de jantares, tudo para ajudar em algo que, segundo eles, era um marco especial no casamento deles. Fiz isso por amor, por esperança. E agora era como se tivessem cuspido na minha boa vontade. Foi então que minha irmã surgiu. Rindo. Com as chaves do carro balançando nos dedos, desfilando pela sala como se fosse a dona do mundo. Oi, maninha. Viu meu carro novo? Disse, como quem exibe um troféu. Finalmente algo digno de mim, né? Ainda bem que você tá ganhando bem aí com seu empreguinho meia boca, serviu pra alguma coisa. Ela riu alto. Meus pais acompanharam, sem constrangimento. Era como se eu fosse apenas um banco automático, programado para suprir os desejos daquela garota mimada e arrogante.
minha respiração ficou pesada. O peito apertado. Olhei em volta e percebi que nada havia mudado. Eles nunca me viriam como filha. Só como suporte. Uma fonte de dinheiro. Uma espécie de ferramenta. Mas o que eles não sabiam é que, dessa vez, eu não voltaria a engolir aquilo calada. Não mais. Obrigada por mostrarem, mais uma vez, quem vocês realmente são, respondi, me levantando. Isso me faz ver com mais clareza que lugar nenhum no mundo é mais distante do que essa casa. Minha irmã revirou os olhos e deu de ombros. Tá magoada? Cresce, né? Se tivesse se esforçado mais, talvez também fosse a favorita. Nesse instante, meu olhar encontrou o da minha mãe. E pela primeira vez, vi um brilho de dúvida nos olhos dela. Um lampejo. Como se ela tivesse percebido, mesmo que tarde demais, que havia ultrapassado uma linha da qual talvez não pudesse mais voltar. Mas eu já não me importava. Saí daquela casa com o mesmo silêncio com que entrei. E ao pisar na calçada, senti algo que não sentia há muito tempo, alívio. Nos dias que se seguiram, eu mergulhei em tudo que conquistei até ali. Mas não para me distrair. Era o início da virada. E se eles achavam que podiam zombar de mim e continuar impunes, estavam muito enganados. O arrependimento deles ainda estava por vir. Voltar para o país onde nasci, depois de anos batalhando sozinha em terras estrangeiras, deveria ter sido um reencontro com minhas raízes. Mas aquela viagem se transformou em um corte definitivo. Um rompimento. A verdade, nua e crua, escancarou-se diante de mim de forma que nem o tempo poderia apagar. Nos dias seguintes àquela visita devastadora, isolei-me num hotel simples. Precisei de silêncio para processar. Revirei memórias de infância, momentos que tentei enterrar por tanto tempo. Como da vez em que ganhei uma bicicleta usada no meu aniversário, enquanto minha irmã, um mês depois, recebia uma festa com buffet, decoração temática e uma bicicleta nova, vermelha, com cestinha. Ou quando passei no vestibular e ouvi meu pai dizer: "Tomara que você não engravide no meio da faculdade, igual a fulana." Eles nunca acreditaram em mim. Nunca esperaram nada. E talvez por isso eu tenha ido tão longe. Decidi que não avisaria mais sobre meus passos. Eles não mereciam saber de mim. Fiz as malas em silêncio e antecipei meu retorno. Mas algo em mim, antes ferido e calejado, começou a endurecer. E com isso veio a clareza. A clareza de que nunca importava o quanto eu fizesse, para meus pais e minha irmã, eu sempre seria apenas um instrumento útil, nunca a filha amada. Ao chegar de volta ao país onde eu trabalhava, reencontrei minha vida com uma nova visão. Aquela experiência, por mais cruel que tenha sido, havia me dado um presente valioso, a certeza de quem eu era sem eles. E mais importante, o poder de decidir quem eu permitiria que fizesse parte da minha vida dali em diante. Nos meses seguintes, concentrei minhas energias em crescer. Assumi novos projetos. Fui promovida. Meu nome começou a circular entre os executivos da empresa. Mas eu seguia em silêncio com relação à minha família. Cortei qualquer transferência de dinheiro. Bloqueei mensagens. Só respondi e-mails formais, curtos, secos, quando necessários. Foi aí que começaram as tentativas de contato. Primeiro, minha mãe mandou uma mensagem dizendo estar preocupada com meu silêncio. Ignorei. Depois vieram tentativas mais sutis, como áudios da minha irmã rindo de forma forçada, dizendo: "Mana, como estão as coisas por aí? Tudo bem com você?" Aquilo era cinismo puro. E por fim, as indiretas descaradas: "Estamos precisando de uma força, e você podia ser mais presente com a família, né?" Família. A palavra começou a perder o peso emocional. O laço de sangue, para mim, não sustentava mais nada. Certo dia, recebi uma ligação da minha chefe. Haveria uma conferência internacional importante na sede principal da empresa, e eu havia sido escolhida para representar meu setor. Era uma oportunidade rara. Um reconhecimento que poucos alcançavam. A notícia se espalhou entre colegas, e como em um efeito dominó, chegou de volta ao meu país de origem.
Dias depois, minha irmã reapareceu. Me mandou um vídeo curto por mensagem. Ela estava parada ao lado do carro novo, agora sujo, com um para-choque amassado. Oi, mana, então, tive um probleminha com o carro. Meus pais estão meio apertados, sabe? Achei que você pudesse ajudar. Afinal, você tá aí, bem-sucedida, com a vida feita. E eu sou sua irmã, né? A audácia era inabalável. Foi aí que entendi que não era só descaso. Era um vício. Um ciclo que eles alimentavam, meu esforço, a recompensa deles, e minha constante exclusão. E como todo ciclo vicioso, só poderia ser quebrado por quem reconhece sua dor e decide que basta. Naquela noite, sentei diante do computador. Abri um novo documento. Escrevi um e-mail longo, direto, sem sentimentalismo. Nele, expliquei tudo o que guardei por anos. Desde a infância negligenciada, até a humilhação recente. Escrevi não para provocar, mas para libertar. Terminei com uma frase que, até hoje, carrego comigo: ser família é um ato diário, não uma desculpa conveniente. A partir de agora, me permito ser feliz longe de quem nunca me enxergou. E enviei. Na manhã seguinte, meu celular tocou várias vezes. Ligações perdidas da minha mãe, do meu pai, até da minha irmã. Não atendi nenhuma. Pela primeira vez, o silêncio foi minha resposta mais poderosa. Mas aquilo era apenas o início. Eles ainda não sabiam que o que viria a seguir mudaria tudo. Inclusive a forma como me viriam para sempre. Os dias que se seguiram ao envio daquele e-mail foram intensos. O silêncio que eu tanto temi durante anos agora era minha arma. E foi só quando parei de tentar ser aceita que, curiosamente, comecei a ser notada. Mensagens e ligações continuaram chegando. Primeiro com um tom sutil, quase cômico, como se tudo pudesse ser resolvido com uma piada da minha irmã ou um "não foi bem isso que quisemos dizer" da minha mãe. Depois, o tom mudou. A leveza deu lugar a tentativas de chantagem emocional. Você vai mesmo nos ignorar depois de tudo o que fizemos por você? Escreveu meu pai. A frase fez meu estômago embrulhar. Que tudo era esse? O teto sobre minha cabeça enquanto crescia? A comida que colocavam na mesa para mim enquanto enchiam de presentes a minha irmã? Ou seria o constante apagamento das minhas vitórias, substituídas por sorrisos orgulhosos direcionados apenas à filha preferida? Não respondi. A resposta, desta vez, seria prática. Era hora de deixar as palavras e mostrar com ações o que significa não ser mais manipulada. No trabalho, meu nome ganhava força. Fui convidada para participar de um novo projeto de expansão da empresa, o que me daria ainda mais visibilidade e retorno financeiro. Uma proposta de promoção estava prestes a ser formalizada. O que eu conquistava agora era fruto puro do meu esforço, e ninguém poderia tirar isso de mim. Foi então que, numa manhã fria, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por impulso. Era um amigo antigo da família, daqueles que conviveram conosco na infância, mas se afastaram com o tempo. Ele falou com cuidado, como quem pisa em vidro. Me desculpa ligar, é que achei que você deveria saber, seus pais estão passando por um momento complicado. Fiquei em silêncio. Ele continuou. O negócio do seu pai faliu. Ele vendeu o carro dele e até penhorou algumas coisas da casa. Dizem que tem dívidas no nome da sua mãe. E sua irmã, bom, parece que ela não tá conseguindo manter nem o carro que você ajudou a comprar. Aquilo poderia ter me causado alguma dor anos atrás. Mas naquele momento, a sensação que me invadiu não foi tristeza, nem alívio. Foi lucidez. Por toda a vida, eles jogaram sobre mim o fardo da culpa. Me fizeram sentir que eu sempre devia algo a eles, por ser filha, por ter crescido com o mínimo. E quando finalmente comecei a vencer, ao invés de celebrarem comigo, usaram minha vitória para beneficiar quem nunca moveu um dedo. Agora que o castelo de cartas desmoronava, me procuravam novamente, não por arrependimento, mas por necessidade. E eu sabia disso. Naquela mesma semana, recebi uma mensagem longa da minha mãe. Era diferente das anteriores.
Não havia emojis, nem tons sarcásticos. Era fria, direta, e ainda assim carregada de orgulho disfarçado. Filha, estamos passando por uma situação delicada. Sei que você está ocupada e talvez magoada, mas somos sua família. Sua irmã está enfrentando dificuldades, e não temos mais como ajudá-la. Ela precisa de você. Espero que entenda. Era sempre assim. O foco nunca estava neles, mas nela. Como se a vida inteira girasse em torno da filha mais nova. Como se ela fosse o centro de um universo onde todos deveriam servi-la. O mais irônico? Em nenhum momento me pediram desculpas. Nenhuma palavra de arrependimento por terem desviado o dinheiro, mentido sobre a festa, rido da minha cara. Tudo o que queriam era reativar aquela máquina que eu havia decidido desligar, meu bolso. Naquela noite, sentei em frente ao computador com outra intenção. Comecei a organizar meus documentos. Reforcei proteções em contas bancárias. Tirei o nome dos meus pais de qualquer vínculo possível. Formalizei minha decisão de não mais repassar recursos. Fiz tudo de forma legal, segura e definitiva. Não porque estava com raiva, mas porque finalmente entendi que amar alguém não significa se submeter a ser usado. Nos dias seguintes, o clima de desespero por parte deles aumentou. Chegaram a me ligar do número fixo da casa da minha tia. Deixaram recados com conhecidos. Um deles dizia que minha irmã havia chorado ao descobrir que eu cortei relações de vez. Mas chorar, para ela, sempre foi estratégia. Eu conhecia aquele choro. O mesmo que usava quando queria algo dos meus pais. O mesmo que acompanhava um pedido de cartão novo, de celular novo, de uma segunda chance para algo que ela sequer tentou de verdade. O mais surpreendente, porém, ainda estava por vir. 2 semanas depois, em meio a uma videoconferência, recebi uma notificação no celular. Uma mensagem do meu pai: precisamos conversar. Por favor. Estamos arrependidos. É sério. Era a primeira vez que usavam a palavra arrependidos. Mas o que eles queriam, de verdade? Arrependimento sincero, ou apenas uma última chance de tirar mais de mim? Eu estava prestes a descobrir. As palavras "estamos arrependidos" ainda ecoavam na minha mente quando decidi aceitar a chamada de vídeo que meus pais insistiam tanto em fazer. Respirei fundo antes de atender. Uma parte de mim ainda desejava, por menor que fosse, que aquele fosse o início de uma reconciliação verdadeira, que aquele arrependimento viesse acompanhado de empatia, de humildade. Mas a outra parte, mais racional, me mantinha em alerta. A imagem se estabilizou, e os 3 estavam lá, meu pai, minha mãe e minha irmã, sentados no sofá da sala. A mesma sala onde fui ignorada tantas vezes. A primeira coisa que reparei foi o cansaço nos rostos deles, não o cansaço de quem lamenta erros passados, mas o de quem está prestes a fazer um pedido difícil. Depois dos cumprimentos frios, minha mãe foi direto ao ponto: estamos enfrentando dificuldades. As contas da casa acumularam. A situação está complicada. Meu pai fez um gesto vago com a mão, como se tentasse reforçar que a situação era fora do controle deles. A gente reconhece que errou com você, começou ele, escolhendo bem as palavras, mas agora precisamos olhar para frente. A sua irmã tá desempregada, as contas estão atrasadas, e a energia quase foi cortada essa semana. Minha irmã cruzou os braços e fez cara de tédio, como se o assunto fosse pouco importante para ela. Quando notou meu olhar, deu um sorriso irônico. Você podia nos ajudar, né, mana? Tá bem de vida, tá morando fora, ganhando em moeda forte. Não custa nada, vai. Naquele momento, toda a esperança de redenção morreu ali, diante da tela. Não havia remorso. Não havia consciência. Havia apenas interesse. O arrependimento que mencionaram era só mais uma máscara, uma nova tentativa de me sugar com uma desculpa mais convincente. Então é só por isso? Perguntei, olhando para cada um deles. Vocês me chamaram aqui para pedir dinheiro? Minha mãe franziu o senho, ofendida. Não fala assim, é claro que sentimos sua falta. Mas a situação tá feia. Você podia dar uma força.
Afinal, é nossa filha. Desliguei a chamada antes que a raiva me tomasse por completo. Nos dias que se seguiram, mergulhei de volta no trabalho com mais intensidade do que nunca. Mas, no fundo, sentia que ainda havia algo pendente. Eles continuariam tentando. Continuariam buscando formas de se aproximar por conveniência. Foi então que, numa tarde tranquila, recebi uma ligação do mesmo amigo da família que havia me avisado da crise deles semanas atrás. Ele, sem saber de nada, deixou escapar a informação que acendeu uma chama em mim: estão colocando a casa à venda. Ouvi dizer que não tem como manter as contas. Devem aceitar qualquer proposta razoável. Minha primeira reação foi de surpresa. Vender a casa onde construíram a fachada da família perfeita, onde tantas vezes me ignoraram e exaltaram minha irmã, era o maior sinal de derrota que poderiam dar. Mas a segunda reação foi mais instintiva: eu precisava daquela casa. Não por vingança. Não por rancor. Mas porque ela representava tudo que eu superei. E, talvez, tudo que eu precisava fechar para seguir em paz. Pedi ajuda de um colega advogado do país onde morava. Expliquei tudo e disse que precisava fazer a compra de forma indireta, sem que soubessem que era eu. Criamos uma estrutura legal através de um intermediário confiável. Em pouco tempo, a proposta foi aceita, estavam desesperados por dinheiro e mal fizeram perguntas sobre quem comprava. Dias depois, recebi a confirmação: a casa era oficialmente minha. Esperei. Queria ver como reagiriam quando descobrissem. A descoberta veio rápida. Uma semana depois, recebi uma enxurrada de mensagens. A primeira foi da minha irmã: você comprou a casa? Você tá zombando da gente? Depois, minha mãe: por que fez isso? Que tipo de filha compra a casa dos pais pelas costas? E, por fim, meu pai: se o objetivo era nos humilhar, parabéns. Conseguiu. Só não se esqueça que essa casa tem história. Era nossa vida. Respondi apenas uma vez: agora ela tem nova história. E não foi por vingança. Foi para encerrar o ciclo. Bloqueei todos. A casa estava vazia, silenciosa. Sem gritos, sem favoritismos. Pela primeira vez, aquele lugar pertencia a alguém que soube valorizar o próprio esforço. O que eles não sabiam é que a verdadeira perda não era a casa, mas o acesso a mim. E isso era só o começo do arrependimento. A notícia de que eu era a nova proprietária da casa se espalhou mais rápido do que imaginei. Em poucas horas, minha caixa de e-mails e mensagens foi inundada por palavras inflamadas, acusações e tentativas desesperadas de fazer com que eu devolvesse o imóvel. Mas o tempo da submissão havia ficado para trás. Por dias, não respondi nada. Deixei que sentissem o peso da realidade. Não havia mais conforto garantido. Não havia mais filha silenciosa que aguentava tudo calada, enquanto os outros desfrutavam. Foi apenas na semana seguinte que resolvi quebrar o silêncio. Enviei um e-mail formal, direto, sem emoção. Diante da situação, estou disposta a fazer uma proposta. Vocês podem continuar morando na casa, agora de minha propriedade, desde que aceitem um contrato de aluguel mensal. Além disso, quero o reembolso integral do valor que enviei durante 12 meses para a suposta festa de comemoração do casamento de vocês, que foi, como sabem, utilizado na compra do carro da minha irmã. O valor total, corrigido, será dividido em parcelas mensais, adicionadas ao aluguel. Nenhuma exceção. Caso aceitem, poderão permanecer no imóvel. Caso contrário, terão 30 dias para desocupação. Não houve floreios. Nenhuma tentativa de remendar laços. Esperei. 2 dias depois, recebi a resposta da minha mãe. Um e-mail longo, repleto de tentativas de apelo emocional. Frases como "nunca pensamos que você nos trataria assim" e "não é justo nos obrigar a isso" vinham intercaladas com tentativas veladas de me fazer sentir culpa. Mas a essência estava lá, aceitavam a proposta. A verdade é que não tinham escolha. A casa já havia sido colocada em meu nome. Para eles, perder o teto seria devastador.
e ao contrário de tudo o que fizeram comigo, eu lhes dava uma alternativa digna. Com regras. Com consequências. Mas ainda assim, digna. Minha irmã não escondeu a raiva. Mandou áudios dizendo que eu era cruel, fria, e que só porque conseguiu um emprego lá fora, se achava melhor que todo mundo. Mal sabia ela que minha maior conquista não era o trabalho, que era a minha liberdade. A liberdade de finalmente dizer não. A liberdade de estabelecer limites. A liberdade de ser respeitada, nem que para isso fosse necessário impor o que nunca me deram, justiça. O contrato foi assinado com a mesma frieza que cercou nossa relação a vida toda. Agora, meu pai depositava mensalmente o valor acordado, com o nome dele impresso nos comprovantes como inquilino da filha que ele dizia nunca ter futuro. Minha mãe, que tantas vezes virou o rosto para o meu esforço, agora me enviava relatórios com fotos do estado do imóvel, como qualquer locatário faria. Minha irmã, continuava com o carro, agora gasto, já sem o brilho de antes. Ela tentava manter uma pose que não condizia mais com a realidade. E o pior castigo para ela era não ter mais a quem recorrer quando os luxos apertavam. Eu voltei para minha vida com a leveza de quem encerrou um capítulo doloroso. De quem reescreveu a própria história com as mãos firmes. Não fiz alarde. Não compartilhei com o mundo. Minha vitória era íntima. Silenciosa. E poderosa. Ao longo dos meses, percebi que o silêncio deles passou a ser mais constante. Não porque haviam mudado, mas porque entenderam, pela primeira vez, que eu não era mais aquela menina que se contentava com migalhas de afeto. Certa noite, recebi uma última mensagem da minha mãe: talvez um dia você nos perdoe. A casa está sendo cuidada. Estamos pagando tudo. Mas dói ver nossa filha se afastar dessa forma. Não respondi. Não por rancor. Mas porque algumas respostas não cabem em palavras. A maior resposta que eles tiveram foi o espelho de suas próprias escolhas. Eu cresci, floresci, venci, mesmo sendo a filha esquecida. E eles, agora, pagavam por terem plantado desprezo onde poderiam ter colhido orgulho. Hoje, quando olho para trás, não carrego ódio. Carrego lembranças de uma caminhada solitária, cheia de buracos, onde cada passo me ensinou a ser quem sou. E carrego a certeza de que o maior legado que construí, foi não repetir a história deles. Na casa onde cresci, agora moram 3 pessoas que, todos os meses, são lembradas de que o amor não é obrigação, é escolha. E que toda escolha tem um preço. Eles escolheram me ignorar. Agora, precisam pagar o preço. Se essa história tocou o seu coração ou te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que trazemos por aqui. E me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de dar esse basta e mostrar seu valor, mesmo diante da própria família? A sua opinião é muito importante, e eu adoro ler cada comentário com carinho. E me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Vou passar nos comentários e deixar um coração nos nomes das cidades e das pessoas que comentarem. Ah, e se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, que viveu ou vive algo parecido, compartilhe esse vídeo. Pode ser que ele ou ela encontre aqui a força que está faltando para mudar a própria história. Muito obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.